Doutor, nunca vi o senhor tão preocupado com um caso, comentou a enfermeira Cláudia, que trabalhava com ele há 15 anos. O rapaz tem tudo para se recuperar bem. Ele é forte, jovem. Eduardo não sabia explicar aquela conexão inexplicável. Passava mais tempo no quarto 312 do que os protocolos exigiam, ajustando medicamentos pessoalmente, verificando os equipamentos 3 vezes por turno. Durante as madrugadas de plantão, às vezes se pegava apenas observando Gabriel respirar, sentindo uma angústia que não conseguia nomear. A mãe adotiva do rapaz, Dona Sônia Silva, era uma mulher simples de 58 anos que não saía do hospital desde o acidente. Trabalhava como costureira no bairro de Cajazeiras e havia criado Gabriel sozinha após o marido morrer num acidente de trabalho quando o menino tinha 12 anos. Doutor, ele é tudo que eu tenho na vida, dizia sempre com lágrimas nos olhos. Por favor, salve meu filho. O que mais intrigava Eduardo era a semelhança física que se tornava mais evidente conforme Gabriel se recuperava do inchaço pós-operatório. O formato do rosto, a linha da mandíbula, até mesmo a forma das mãos eram estranhamente familiares. Várias vezes Eduardo se pegou olhando suas próprias mãos e comparando com as do paciente. Gabriel trabalhava como técnico em informática numa pequena empresa do centro de Salvador. Era um rapaz dedicado, segundo Dona Sônia, que estudava à noite para se formar em sistemas de informação. Tinha namorada há 2 anos, Camila, uma jovem enfermeira que também não saía do hospital, revezando vigília com a mãe adotiva. Na 3ª semana de internação, Eduardo presenciou o primeiro momento de consciência de Gabriel. O rapaz abriu os olhos lentamente, tentou falar, mas foi impedido pela intubação. Eduardo segurou sua mão instintivamente, um gesto que não era comum em sua prática médica normalmente mais distante e técnica. Calma, Gabriel. Você está no hospital, passou por uma cirurgia. Está tudo bem. Você vai se recuperar completamente, disse Eduardo com uma ternura na voz que surpreendeu até ele mesmo. Gabriel apertou levemente a mão do médico e, por um momento impossível de explicar, Eduardo sentiu como se estivesse olhando nos próprios olhos 25 anos mais jovem. Era uma sensação absurda, sem lógica médica, mas que crescia no seu peito como uma certeza irracional e assustadora. Naquela noite, Eduardo chegou em casa mais tarde que o usual e encontrou Marília corrigindo provas na mesa da sala. Como está seu paciente especial? Ela perguntou sem levantar os olhos dos papéis. Especial, Eduardo fingiu não entender. Edu, estamos casados há 28 anos. Conheço quando algo está mexendo com você. E esse menino está mexendo muito. Marília finalmente olhou diretamente. O que tem de diferente nele? Eduardo se sentou pesadamente na poltrona, cansado de carregar sozinho aquela sensação estranha. Não sei explicar, Marília. É como se eu o conhecesse de algum lugar. Mas isso é impossível. Algo no tom de voz do marido fez Marília parar completamente o que estava fazendo. Havia uma tensão ali que ela não ouvia há muito tempo. Uma angústia que parecia vir de um lugar muito profundo e antigo. Eduardo Mendes conheceu Marília Santos numa festa de formatura da UFBA em 1996. Ele estava terminando medicina, ela finalizava psicologia. Foi paixão à primeira vista, ele, o estudante dedicado que vivia entre livros e hospitais, ela, a jovem intelectual que sonhava em revolucionar a saúde mental no Brasil. Casaram-se em 1997, numa cerimônia simples na Igreja do Bonfim, com a bênção das famílias e sonhos gigantescos para o futuro. Os primeiros anos foram de luta e cumplicidade. Eduardo fazia residência em neurocirurgia no Hospital das Clínicas enquanto Marília começava mestrado em psicologia clínica.
Moravam num apartamento pequeno em Brotas, dividindo despesas e sonhos. Aos finais de semana, caminhavam pela orla de Salvador planejando a vida. Eduardo se especializaria no exterior, Marília montaria uma clínica, teriam uma casa na Barra com vista para o mar. Em 1998, quando Eduardo estava no segundo ano de residência, Marília descobriu uma gravidez inesperada. O casal tinha 24 anos, estava no auge da construção profissional, sem estabilidade financeira. A descoberta trouxe pânico em vez de alegria. Não temos condições agora, Eduardo argumentava. Eu mal consigo pagar o aluguel. Como vamos sustentar uma criança? Marília, inicialmente, quis manter a gravidez. Vamos dar um jeito, Edu. Outras pessoas conseguem. Mas Eduardo foi implacável em seus argumentos. A especialização na França que ele havia conseguido com tanto esforço, a carreira dele que estava apenas começando, a instabilidade financeira total. Se tivermos esse filho agora, vamos destruir nossos sonhos e ainda dar uma vida precária para ele. A pressão constante de Eduardo e a própria insegurança sobre o futuro fizeram Marília ceder. Mas quando chegaram na clínica para interromper a gravidez, ela não conseguiu. Não posso, Eduardo. Não posso. Choraram juntos no carro, sem saber qual decisão tomar. Foi quando Eduardo sugeriu a adoção. Existem famílias que querem filhos e não podem ter famílias estruturadas que dariam tudo para esse bebê. Seria um ato de amor, não de abandono. Marília resistiu por semanas, mas a lógica de Eduardo e sua própria imaturidade para a maternidade aos 23 anos a convenceram. Gabriel nasceu em 15 de março de 1999, no Hospital Santo Antônio. Eduardo assistiu ao parto, uma experiência que o marcou profundamente, vendo aquele ser humano perfeito que carregava seus genes e os de Marília. Mas manteve a frieza médica, tratando o momento como um procedimento que logo seria encerrado. Marília segurou o bebê por exatos 15 minutos. Contou cada dedo, memorizou cada traço, sussurrou perdão no ouvido pequenino. Eduardo observou à distância, já vestido com a roupa de rua, pronto para deixar aquele capítulo para trás. É melhor não se apegar, disse com uma dureza que anos depois o assombraria. A adoção foi organizada através de uma advogada especializada. Sônia Silva, de 33 anos, costureira viúva que tentava engravidar há 10 anos sem sucesso, foi escolhida para ser a mãe de Gabriel. Era uma mulher simples mas carinhosa, que prometeu dar ao menino todo o amor que não pudera dar aos filhos biológicos que nunca vieram. Eduardo e Marília assinaram os papéis numa sala fria do cartório, entregaram Gabriel nos braços de Dona Sônia, e saíram sem olhar para trás. Agora podemos focar no nosso futuro, Eduardo disse no carro, mas Marília chorou em silêncio durante todo o trajeto para casa. Nos meses seguintes, Marília entrou em depressão profunda. Eduardo, absorvido pela residência médica e pelos preparativos para a especialização na França, não compreendeu a dimensão do sofrimento da esposa. Foi a decisão certa, repetia sempre. Não fique pensando nisso. Em 1999, Eduardo foi para Paris fazer especialização em neurocirurgia. Marília o acompanhou, aproveitando para fazer doutorado na Sorbonne. Os 2 anos na França foram de cura e reconstrução. Longe do Brasil, longe das lembranças, conseguiram focar apenas no futuro profissional. Quando voltaram em 2001, Eduardo já era um neurocirurgião respeitado e Marília uma psicóloga com formação internacional. Compraram a casa na Barra com vista para o mar que sempre sonharam, montaram seus consultórios, construíram carreiras brilhantes. Nunca mais falaram sobre Gabriel. Eduardo se especializou em casos complexos, cirurgias de alta precisão, salvando vidas que outros médicos consideravam perdidas.
Era como se cada vida salva fosse uma forma de compensar a vida que escolheu não criar. Marília se dedicou à psicologia infantil, atendendo crianças e adolescentes com problemas emocionais, uma especialização que ela própria sabia ser uma forma de elaborar a maternidade perdida. Aos poucos, o casal convenceu-se de que havia feito a escolha certa. Olha a nossa vida, Eduardo dizia nos momentos de reflexão. Olha o que conquistamos. Se tivéssemos tido aquele filho, nada disso seria possível. Marília concordava, mas nas madrugadas em claro, às vezes se perguntava como seria o menino que completaria 25 anos em março de 1999. Eduardo estava revisando exames de ressonância magnética de Gabriel na madrugada de quinta-feira quando notou algo que fez seu coração disparar. Nos arquivos do prontuário, havia uma informação que ele não havia prestado atenção antes: data de nascimento, 15 de março de 1999. Local: Hospital Santo Antônio, Salvador. Sua mão tremeu sobre o mouse do computador. Gabriel havia nascido no mesmo dia, no mesmo hospital onde ele e Marília haviam entregado seu filho para adoção. Era uma coincidência impossível de ignorar, mas que Eduardo tentou racionalizar. Salvador tem 2 milhões de habitantes. Centenas de crianças nascem no Santo Antônio todos os meses. Mas não conseguiu se concentrar nos exames. Subiu até o quarto 312 e ficou observando Gabriel dormir sob sedação. Os traços faciais estavam cada vez mais nítidos conforme o inchaço diminuía. A semelhança com suas próprias fotos de juventude era assustadora. O mesmo queixo quadrado, as mesmas sobrancelhas espessas, o mesmo formato de orelha que Eduardo herdara do pai. Na manhã seguinte, Eduardo fez algo que ia contra todos os protocolos médicos. Foi até o arquivo do hospital e conseguiu acesso à documentação completa de Gabriel. O que lhe fez o mundo girar ao contrário. Criança adotada através do processo legal número 1999-034, advogada responsável doutora Luciana Tavares. Eduardo lembrava perfeitamente do nome da advogada que havia organizado a adoção de seu filho 25 anos atrás. Era ela. Era o mesmo número de processo que ainda guardava em casa, numa pasta que nunca teve coragem de jogar fora completamente. Com as pernas bombas, Eduardo se trancou no próprio consultório e ligou para a doutora Luciana Tavares, que ainda exercia advocacia em Salvador. Doutor Eduardo. Que surpresa! Como posso ajudá-lo depois de tantos anos? Doutora Luciana, preciso de uma informação muito específica. O processo de adoção que a senhora cuidou para mim e minha esposa em 1999. A família que adotou nosso filho, o sobrenome era Silva. Houve um silêncio do outro lado da linha. Doutor, o senhor sabe que essas informações são sigilosas. Por favor, Eduardo interrompeu, a voz embargada. É uma situação muito específica. Muito urgente. O sobrenome era Silva, sim. Sônia Silva. Por que está perguntando isso agora, doutor? Eduardo desligou o telefone sem responder. Ficou sentado na cadeira do consultório por 1 hora inteira, tentando processar a magnitude da descoberta. O rapaz que ele havia operado, que estava salvando, que observava com aquela angústia inexplicável há 3 semanas, era Gabriel. Seu Gabriel. O filho que ele e Marília haviam entregado para adoção 25 anos atrás. À tarde, Eduardo retornou ao quarto 312 com olhos completamente diferentes. Gabriel estava acordado, ainda com um tubo respiratório mais consciente. Quando viu Eduardo se aproximar, fez um gesto com a mão, o mesmo gesto que Eduardo fazia quando cumprimentava colegas, um movimento específico dos dedos que sua mãe sempre dizia ser marca da família Mendes.
Você está se recuperando muito bem, Eduardo disse, segurando a mão de Gabriel pela segunda vez. Mas agora sabia exatamente por que aquele toque parecia familiar. Era a mão do próprio filho. Dona Sônia estava no corredor conversando com Camila, a namorada de Gabriel. Eduardo se aproximou das duas mulheres com o coração batendo descompassado. Dona Sônia, posso conversar com a senhora um momento? Claro, doutor. Sobre o Gabriel. Eduardo a levou para uma sala reservada. A senhora poderia me contar um pouco sobre a história do Gabriel? Como ele veio para sua família? Dona Sônia sorriu com aquela ternura maternal que Eduardo reconhecia de suas visitas ao hospital. Ah, doutor, Gabriel foi um presente de Deus na minha vida. Eu não podia ter filhos, tentei por anos. Aí uma advogada me procurou em 1999, disse que tinha um bebê lindo de um casal jovem que não podia criar. Foi amor à primeira vista. A senhora lembra o nome dos pais biológicos? Não, doutor. Era tudo muito sigiloso. Só sei que eram pessoas estudadas, que fizeram essa escolha por amor. Gabriel sempre soube que era adotado, nunca escondemos isso dele. Às vezes ele tinha curiosidade sobre os pais verdadeiros, mas eu sempre dizia, quem te ama de verdade sou eu, meu filho. Eduardo sentiu uma dor no peito que era física. Aquela mulher simples e amorosa havia sido mais mãe para Gabriel em 25 anos do que ele for em 15 minutos de vida. Doutor, o senhor está bem? Perguntou Dona Sônia, notando a palidez de Eduardo. Estou sim. Obrigado pelas informações. Eduardo saiu da sala cambaleando, apoiou-se na parede do corredor e pela primeira vez em décadas, chorou. Chorou pelos 25 anos perdidos, pelas noites de insônia que nunca entendeu, pela sensação de vazio que sempre atribuiu à ausência de filhos no casamento. Naquele corredor do hospital, Dr. Eduardo Mendes não era mais apenas o neurocirurgião respeitado. Era um pai que havia reencontrado o filho da forma mais improvável possível, salvando a vida que ajudou a criar, mas escolheu não acompanhar. Eduardo passou o fim de semana numa agonia que nunca havia experimentado. Não conseguia comer, dormir ou manter conversas normais com Marília. Ela percebeu a mudança radical no comportamento do marido, ele estava distante, perdido em pensamentos, sussurrava coisas incompreensíveis durante o sono. Eduardo, o que está acontecendo com você? Perguntou Marília no domingo à noite, encontrando na varanda olhando para o mar. Você está diferente desde quinta-feira. É algum problema no hospital? Não é nada, amor. Só cansaço. Eduardo mentiu, mas sua voz soava oca. Como poderia explicar para a esposa que o filho que eles haviam abandonado 25 anos atrás estava internado sob seus cuidados? Como poderia confessar que havia descoberto essa verdade através de investigação não autorizada nos arquivos médicos? Na segunda-feira, Eduardo retornou ao hospital carregando um peso emocional que afetava até sua performance profissional. Durante uma cirurgia de rotina, suas mãos tremeram, algo inédito em 20 anos de carreira. Doutor, está tudo bem? Perguntou o residente que o assistia. Estou bem, respondeu Eduardo, mas sabia que não estava. Estava fragmentado entre o médico que precisava manter distanciamento profissional e o pai que descobrira ter um filho vivo, recuperando-se a poucos metros de distância. Gabriel estava melhorando rapidamente. Os tubos haviam sido retirados e ele já conversava com Dona Sônia e Camila. Eduardo passou a visitar o quarto 312 com frequência obsessiva, inventando motivos médicos para estar presente. Cada conversa era uma tortura deliciosa, ouvir a voz do filho, observar suas expressões, perceber tiques comportamentais que eram ecos de sua própria personalidade.
Doutor, o senhor salvou minha vida, disse Gabriel numa terça-feira, quando Eduardo checava seus reflexos neurológicos pela terceira vez no dia. Minha mãe me contou que o senhor ficou dia e noite cuidando de mim. Nunca vou esquecer isso. Eduardo precisou sair do quarto para não desabar. Minha mãe, Gabriel havia dito, referindo-se a Dona Sônia. E estava certo, ela era a mãe verdadeira, que criou, amou, sacrificou. Eduardo era apenas o doador genético que escolhera desaparecer. A situação se complicou quando Gabriel começou a fazer perguntas sobre sua própria cirurgia. Era um rapaz inteligente, estudava informática, tinha curiosidade natural. Doutor, qual era exatamente a gravidade do meu caso? Outros médicos disseram que era quase impossível eu sobreviver sem sequelas. Eduardo se viu obrigado a explicar detalhes técnicos da cirurgia que havia realizado. Você teve sorte, Gabriel. O traumatismo foi severo, mas não atingiu áreas críticas. E você é jovem, tem um organismo resistente. Resistente como os pais, né, doutor? Gabriel sorriu. Minha mãe sempre diz que devo ter herdado genes fortes dos pais biológicos. A ironia das palavras perfurou Eduardo como uma lâmina. Gabriel estava literalmente olhando para os genes fortes que havia herdado, sem saber. Eduardo começou a cometer erros perigosos em sua rotina médica. Esqueceu reuniões importantes, confundiu medicações de outros pacientes, chegou atrasado em cirurgias. Seus colegas começaram a notar mudanças preocupantes no comportamento do chefe de neurocirurgia mais respeitado do hospital. Eduardo, preciso falar com você, disse Dr. Augusto Vilas Boas, diretor clínico e amigo de longa data. Está acontecendo alguma coisa? Seus residentes estão preocupados. Você não está sendo você mesmo. Estou passando por um momento pessoal difícil, Eduardo admitiu parcialmente. Mas não vai afetar meu trabalho. Já está afetando, Dr. Augusto foi direto. Você quer tirar uns dias de folga? Deixar outro médico assumir seus casos? A sugestão aterrorizou Eduardo. Deixar Gabriel sob cuidados de outro médico era impensável. Não, Augusto. Estou bem. Vou me controlar. Mas não conseguia se controlar. À noite, ficava acordado pesquisando tudo sobre Gabriel Silva nas redes sociais. Descobriu fotos da infância, vídeos da formatura do ensino médio, postagens sobre o trabalho em informática. Cada imagem era uma punhalada de remorso. Havia perdido completamente a formação do próprio filho. Eduardo descobriu que Gabriel era um rapaz exemplar. Tirou Dona Sônia da pobreza extrema quando conseguiu o primeiro emprego, pagava curso técnico da própria namorada Camila, era respeitado pelos colegas de trabalho. Tudo que Eduardo e Marília sempre valorizaram, responsabilidade, generosidade, caráter, Gabriel havia desenvolvido sozinho, criado por uma costureira viúva. A situação mais angustiante aconteceu quando Eduardo ouviu Gabriel conversando com Camila sobre planos futuros. Quando eu sair daqui, vamos casar direito, amor. Vou conseguir um emprego melhor, uma casa melhor para nossa família. Depois se virou para Dona Sônia, e a senhora vai morar com a gente, mãe. Nunca vou abandonar quem cuidou de mim. As palavras "nunca vou abandonar" ecoaram na cabeça de Eduardo por dias. Gabriel, aos 25 anos, tinha maturidade emocional que Eduardo não tivera na mesma idade. O filho havia se tornado um homem melhor que o pai. Eduardo sabia que não poderia sustentar aquela situação muito mais tempo. A pressão de saber a verdade, de cuidar do próprio filho sem poder revelar a identidade, de mentir para Marília, estava destruindo sua sanidade mental. Na quinta-feira à noite, 2 semanas após a descoberta,
Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ligou para Marília e disse que precisavam conversar sobre algo muito sério. Eduardo chegou em casa às 21 horas e encontrou Marília esperando na sala com uma garrafa de vinho e 2 taças, ritual que eles mantinham para conversas importantes desde os primeiros anos de casamento. Ela percebia pela voz do marido no telefone que algo grave estava acontecendo. Marília, preciso te contar uma coisa que vai mudar nossa vida para sempre, Eduardo disse, sentando-se ao lado dela no sofá onde haviam tomado milhares de decisões ao longo de 28 anos de casamento. Está me assustando, Edu? O que é? Eduardo respirou fundo e olhou diretamente nos olhos da esposa. Lembra do Gabriel, o paciente de 25 anos que eu operei há um mês? O rapaz que teve acidente de moto. Lembro. Você estava obcecado com esse caso. Falava dele todo dia. Marília, a voz de Eduardo tremeu. Gabriel é nosso filho. O filho que entregamos para adoção em 1999. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marília ficou completamente imóvel, a taça de vinho parada no ar, os olhos arregalados processando palavras que pareciam impossíveis. O que você disse? Ela sussurrou. Gabriel Silva é nosso filho. Nasceu em 15 de março de 1999 no Hospital Santo Antônio. Foi adotado por Sônia Silva através da doutora Luciana Tavares. É ele, Marília. É nosso menino. A taça escorregou das mãos de Marília e se espatifou no chão, espalhando vinho tinto pela sala clara. Ela começou a tremer, depois a chorar, depois a rir histericamente. Isso não pode ser verdade. Não pode. É muita coincidência. Eu verifiquei tudo. Confirmei com a advogada. É ele. Marília se levantou abruptamente, caminhando pela sala como um animal enjaulado. Meu Deus, Eduardo. Meu Deus. Nosso filho. Nosso bebê estava morrendo e você estava salvando ele sem saber. Parou de andar e olhou para o marido com uma mistura de alegria e pânico. Como ele está? Como é ele? É parecido conosco? Eduardo contou tudo, a semelhança física, a personalidade responsável, o amor por Dona Sônia, os planos de casamento com Camila. Cada detalhe fazia Marília chorar mais. Ele virou um homem bom, murmurou. Sem a gente, ele virou um homem bom. Marília, tem mais uma coisa, Eduardo continuou com dificuldade. Ele não sabe quem somos. Para ele, somos apenas médico e paciente. E Dona Sônia, ela é a mãe verdadeira dele. Criou com amor, sacrifício. Somos apenas os doadores genéticos que fugiram da responsabilidade. O que vamos fazer? Marília perguntou, se sentando novamente. Vamos contar para ele? Não sei. Não tenho direito de entrar na vida dele agora, depois de 25 anos. Não tenho direito de destruir a família que ele construiu com Dona Sônia. Mas é nosso filho, Marília gritou pela primeira vez em anos. É nosso filho, Eduardo. Era, Eduardo respondeu com firmeza dolorosa. Era nosso filho quando nasceu. Agora é filho da Dona Sônia. E neto da memória do marido dela. E futuro marido da Camila. Somos apenas fantasmas do passado dele. Marília chorou por uma hora seguida enquanto Eduardo a abraçava, ambos processando a magnitude da situação. O filho que haviam imaginado durante 25 anos estava vivo, saudável, a poucos quilômetros de casa, e eles não podiam fazer nada além de observar à distância. Eu quero vê-lo, Marília disse finalmente. Quero pelo menos olhar para ele uma vez. Marília, não. Eduardo,
Eu entreguei meu bebê nos braços de uma estranha há 25 anos. Carreguei essa dor todos esses anos. Fingi que estava bem, fingi que foi a decisão certa. Mas não consegui ter outros filhos porque no fundo sabia que já tinha um filho vivo em algum lugar de Salvador. Ela o encarou com determinação que Eduardo não via há décadas. Vou ver meu filho. Na sexta-feira, Marília acompanhou Eduardo ao hospital. Ela se disfarçou como psicóloga consultora, função que realmente exercia em alguns hospitais, e conseguiu autorização para visitar pacientes em recuperação. Quando entraram no quarto 312, Gabriel estava sentado na cama conversando com Camila sobre os preparativos para a alta médica. Ele olhou para Marília e sorriu educadamente. Boa tarde, doutora. Marília não conseguiu responder. Ficou parada na porta, observando cada detalhe do rosto do filho. Tinha os olhos dela, o sorriso dela, até mesmo o jeito de inclinar a cabeça quando ouvia alguém falar. Era seu bebê crescido, transformado num homem que ela não conhecia. Gabriel, está a doutora. Marília, nossa psicóloga consultora, Eduardo explicou com voz controlada. Ela veio verificar como você está se sentindo emocionalmente após o trauma. Ah, que bom, disse Gabriel. Posso fazer uma pergunta meio pessoal, doutora? Marília apenas acenou, ainda sem conseguir falar. A senhora acha que traumas assim mudam a gente? Tipo, me fazem pensar diferente sobre a vida. Marília finalmente encontrou sua voz. Como você se sente diferente? Sei lá, mais grato. Mais consciente de que cada dia é um presente. Quero aproveitar mais o tempo com as pessoas que amo. Gabriel olhou para Camila e sorriu. Quero construir uma família grande, cheia de amor. Dar para meus filhos tudo o que minha mãe me deu. As palavras perfuraram o coração de Marília como balas. Seu filho queria ser pai. Queria dar amor que ela não soube dar. Ela murmurou uma desculpa qualquer e saiu correndo do quarto. Eduardo a encontrou chorando no estacionamento. Agora você entende, disse ele. Ele é perfeito. E não precisa da gente para continuar sendo perfeito. Marília passou 3 dias internada numa clínica psiquiátrica após uma crise nervosa que a deixou completamente desorientada. Ver Gabriel, ouvir sua voz, presenciar o homem extraordinário que se tornará sem sua participação, desencadeou uma depressão severa que ela vinha reprimindo há 25 anos. Eduardo dividiu-se entre cuidar da esposa e manter a rotina médica, mas sua performance no hospital estava comprometida. Dr. Augusto Vilas Boas o chamou novamente. Eduardo, você precisa de afastamento médico. Está colocando pacientes em risco com sua instabilidade emocional. Não posso me afastar agora, Eduardo respondeu desesperadamente. Tenho casos muito importantes, incluindo Gabriel Silva, que já está praticamente curado e pode ter alta em breve, Dr. Augusto observou. Sua obsessão com esse paciente específico está preocupando toda a equipe médica. Qual é a sua relação real com esse rapaz? Eduardo não conseguiu responder. Como explicar que estava vivendo um pesadelo onde salvar a vida do próprio filho sem poder assumir a paternidade? Gabriel, alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor, estava ansioso para receber alta e voltar à vida normal. Dona Sônia havia decorado a casa toda para recebê-lo. Camila havia conseguido transferência para trabalhar no hospital mais próximo da residência deles, e Gabriel já planejava voltar ao trabalho em 2 semanas. Doutor Eduardo, disse Gabriel numa quinta-feira, queria agradecer mais uma vez por tudo. O senhor não foi apenas meu médico, foi meu anjo da guarda. Tenho uma coisa para o senhor. Gabriel entregou a Eduardo uma cartinha manuscrita. Doutor,
Sei que médicos salvam muitas vidas e talvez não se lembrem de todos os pacientes. Mas quero que saiba que o Senhor mudou completamente minha vida. Não apenas salvando ela, mas me mostrando que existem pessoas no mundo que se dedicam totalmente a cuidar de outros. O Senhor me inspirou a ser uma pessoa melhor. Muito obrigado. Gabriel Silva. Eduardo precisou se trancar no banheiro do hospital para chorar. A carta do filho era simultaneamente a coisa mais bonita e mais dolorosa que já havia recebido. Gabriel o via como herói, como inspiração, sem saber que Eduardo havia sido covarde o suficiente para abandoná-lo quando bebê. A situação mais complicada aconteceu quando Camila procurou Eduardo no corredor. Doutor, posso fazer uma pergunta meio estranha? Claro. O senhor conhecia o Gabriel antes do acidente? Eduardo sentiu o sangue gelar. Por que pergunta isso? É que, não sei, parece que vocês têm uma conexão especial. E ele está obcecado em saber mais sobre o senhor. Pesquisou sua carreira na internet, leu todas suas entrevistas. Diz que quer ser como o senhor quando crescer. Camila riu. Meio tarde para crescer, né? Mas ele fala que o senhor é o tipo de homem que gostaria que o pai dele fosse. As palavras de Camila foram como socos no estômago de Eduardo. Gabriel fantasiava ter um pai como ele, sem saber que ele era exatamente o pai que o havia abandonado. Marília recebeu alta médica, mas voltou para casa medicada e fragilizada. Eu quero conhecer Dona Sônia, disse na primeira conversa séria com Eduardo após a crise. Quero agradecer a ela por ter criado nosso filho melhor do que nós teríamos feito. Marília, isso é perigoso. Pode despertar suspeitas. Não me importo. Preciso olhar nos olhos da mulher que foi mãe do meu filho. Preciso saber se ela é feliz, se ele foi feliz. Preciso dessa paz. Eduardo tentou dissuadi-la, mas Marília estava determinada. Na sexta-feira, ela foi ao hospital se passando novamente por psicóloga consultora e procurou Dona Sônia no corredor. Dona Sônia, sou doutora Marília, psicóloga. Gostaria de conversar com a senhora sobre como está lidando emocionalmente com a internação do Gabriel. Ai, doutora, obrigada por se preocupar. Dona Sônia sorriu com aquela simplicidade acolhedora. Foi muito difícil. Pensei que ia perder meu menino. Elas conversaram por 1 hora. Marília ouviu histórias da infância de Gabriel, das travessuras, dos medos noturnos, das primeiras palavras, dos primeiros passos. Cada lembrança era uma punhalada doce, momentos que ela havia perdido para sempre. Dona Sônia, posso fazer uma pergunta pessoal? Como é criar um filho adotivo? Doutora, não existe isso de filho adotivo. Existe filho, ponto. Gabriel saiu do meu coração, não da minha barriga. Mas o amor é exatamente igual. Dona Sônia fez uma pausa pensativa. Às vezes me pergunto sobre os pais biológicos dele. Se pensam nele, se são felizes. Sempre oro por eles, pedindo a Deus que abençoe quem me deu o maior presente da minha vida. Marília precisou sair correndo para não desmaiar. Aquela mulher simples orava pelos pais que haviam abandonado Gabriel. Orava por ela e Eduardo, sem saber quem eram. Naquela noite, Marília tomou a decisão mais difícil de sua vida. Eduardo, vamos embora de Salvador. O quê? Não consigo ficar na mesma cidade que nosso filho sem poder ser mãe dele. Não consigo viver fingindo que somos estranhos. Ou contamos a verdade, ou saímos da vida dele completamente. Eduardo sabia que contar a verdade seria egoísmo puro. Gabriel tinha uma família feliz, estava construindo seu futuro com Camila, cuidava de Dona Sônia com amor filial.
A revelação só traria confusão e dor para todas as pessoas envolvidas. Você tem razão, Eduardo admitiu com o coração partido. Não temos direito de entrar na vida dele agora. Perdemos esse direito há 25 anos. No sábado, Eduardo deu alta médica para Gabriel, o procedimento mais doloroso de sua carreira. Está curado, Gabriel. Pode viver normalmente, sem limitações. Doutor, como posso retribuir tudo o que o senhor fez por mim? Eduardo olhou uma última vez para o filho que salvara mas não pudera criar. Viva feliz, Gabriel. Seja um bom homem, um bom marido, um bom pai. É a única retribuição que preciso. Gabriel abraçou Eduardo, o único abraço entre pai e filho em 25 anos de vida. Depois saiu do hospital segurando a mão de Camila e Dona Sônia, caminhando para uma vida que Eduardo e Marília jamais fariam parte. Eduardo e Marília passaram uma última semana em Salvador organizando a mudança que ninguém entendia. Colegas médicos, amigos próximos, familiares, todos questionavam por que o neurocirurgião mais respeitado da Bahia estava abandonando carreira e cidade para recomeçar do zero aos 52 anos. Precisamos de um novo começo, era tudo que Eduardo dizia. Marília e eu queremos viver de forma diferente. Ninguém compreendia, mas respeitavam a decisão do casal que sempre fora discreto sobre vida pessoal. A última visita que Eduardo fez foi ao cemitério onde estavam enterrados seus pais. Ajoelhou-se diante do túmulo e falou em voz alta pela primeira vez em 25 anos. Pai, mãe, tive um neto que vocês nunca conheceram. Um menino extraordinário que virou homem sem mim. Sei que estão decepcionados com as escolhas que fiz. Eu também estou. Dr. Augusto Vilas Boas organizou uma festa de despedida no hospital. Eduardo agradeceu a todos, mas não conseguia parar de pensar que estava deixando para trás não apenas uma carreira, mas a única oportunidade que teria de acompanhar à distância a vida do próprio filho. Gabriel Silva vai sentir sua falta, comentou a enfermeira Cláudia durante a festa. Ele ligou ontem perguntando se poderia visitar o senhor no consultório. Disse que queria apresentar a noiva oficialmente e convidar para o casamento. As palavras foram como lâminas no coração de Eduardo. Gabriel queria convidá-lo para o casamento, o evento familiar mais importante de sua vida, e Eduardo estava fugindo como covarde pela segunda vez. Na véspera da mudança, Eduardo tomou uma decisão impulsiva que mudaria tudo. Ligou para Gabriel. Gabriel, aqui é Dr. Eduardo. Ouvi dizer que você gostaria de me ver antes da minha viagem. Doutor! Que alegria! O senhor pode vir jantar em casa amanhã? Quero que conheça minha família direito. Eduardo aceitou, sabendo que era uma tortura desnecessária, mas incapaz de resistir à última oportunidade de estar próximo do filho. A casa de Dona Sônia era simples mas aconchegante, decorada com fotos de Gabriel em todas as fases da vida, fotos que Eduardo deveria ter tirado, momentos que deveria ter presenciado. Gabriel o recebeu com um sorriso radiante, apresentou Camila formalmente, mostrou cada cômodo da casa com orgulho de quem havia conquistado tudo com trabalho próprio. Doutor, posso fazer uma confissão, disse Gabriel durante o jantar caseiro que Dona Sônia preparara. Desde o acidente, tenho pensado muito sobre família, sobre paternidade. E o senhor virou meu exemplo de homem. Se eu um dia tiver um pai, gostaria que fosse alguém como o senhor. Eduardo precisou se controlar para não desabar na frente de todos. Gabriel, tenho certeza de que seus pais biológicos eram pessoas boas. Pessoas que fizeram uma escolha difícil pensando no seu bem-estar. O senhor acha? Gabriel perguntou com curiosidade genuína. Às vezes me pergunto se eles pensam em mim, se arrependeram da decisão.
Tenho certeza absoluta de que se arrependeram, Eduardo respondeu com convicção dolorosa. E tenho certeza de que pensam em você todos os dias. Dona Sônia serviu sobremesa e começou a contar histórias da infância de Gabriel para Eduardo. Como ele era inteligente desde pequeno, como ajudava nas costuras dela para ganhar uns trocados, como sempre dizia que um dia compraria uma casa melhor para a mãe. Mãe, pare de contar essas histórias embaraçosas, Gabriel riu, mas seus olhos brilhavam de amor por Dona Sônia. Não são embaraçosas, Eduardo disse. São lindas. Mostram como você foi bem criado. No final da noite, Gabriel acompanhou Eduardo até o carro. Doutor, quero fazer um pedido. Sei que vai viajar, mas quando voltar, gostaria que fosse padrinho do meu casamento com a Camila. Eduardo olhou para o filho sob a luz do poste da rua simples onde ele crescerá. Gabriel estava sorrindo com aquela expectativa infantil de quem faz um convite especial para alguém importante. Gabriel, Eduardo disse com a voz embargada, seria a maior honra da minha vida. 2 anos depois, Eduardo e Marília se estabeleceram em Brasília, onde ele conseguiu posição em um hospital público e ela abriu o consultório de psicologia familiar. Era uma vida mais simples, sem o prestígio de Salvador, mas com uma paz que não sentiam há décadas. Mantinham contato discreto com Gabriel através de redes sociais. Viam fotos do casamento. Eduardo não conseguiu voltar para ser padrinho, inventou um compromisso médico urgente, acompanharam a compra da casa nova, souberam da promoção no trabalho, das tentativas de engravidar Camila. Marília se especializou em terapia para mães que haviam entregado filhos para adoção. Descobri minha vocação, dizia para Eduardo. Ajudar outras mulheres a lidar com a dor que carreguei sozinha por 25 anos. Eduardo continuou salvando vidas, mas com uma perspectiva diferente. Cada paciente jovem que operava recebia o mesmo cuidado obsessivo que dedicara a Gabriel. Como se estivesse pagando uma dívida cósmica pelos anos perdidos com o próprio filho. Em dezembro de 2026, Gabriel ligou para Eduardo, uma chamada inesperada que fez o coração do médico disparar. Doutor Eduardo. Como está? Tenho uma notícia incrível. Gabriel. Que surpresa boa. Qual é a notícia? Camila está grávida. Vamos ter um menino. E doutor? Gabriel fez uma pausa emocionada. Decidimos dar o nome de Eduardo para ele. Em homenagem ao Senhor, que salvou minha vida e me inspirou a ser homem melhor. Eduardo precisou se sentar. Seu neto se chamaria Eduardo. O filho que ele abandonara estava dando seu nome ao próprio filho. Gabriel, não sei o que dizer, estou muito honrado. Doutor, quando o pequeno Eduardo nascer, o senhor precisa conhecer ele. Vai ser o vovô médico mais famoso de Salvador. Depois que desligou, Eduardo chorou por 1 hora inteira. Chorou de alegria por saber que seria avô. Chorou de tristeza por saber que nunca poderia assumir essa posição oficialmente. E chorou de orgulho por ter um filho tão extraordinário que escolheu honrar quem pensava ser apenas um médico especial. Marília encontrou Eduardo ainda chorando na sala. O que aconteceu? Gabriel vai ser pai. E vai dar meu nome para o bebê. Eles se abraçaram, 2 pais que nunca puderam ser pais, 2 avós que nunca poderiam ser avós oficialmente, mas que tinham a certeza de que Gabriel continuaria a linhagem de bondade que eles não souberam transmitir diretamente. Sabe de uma coisa, Edu? Disse Marília. Talvez a gente tenha feito a escolha certa em 1999. Gabriel virou um homem melhor com Dona Sônia do que teria virado conosco. E agora ele vai ser pai melhor do que nós fomos. Eduardo concordou. Às vezes,
amar significava desaparecer. Às vezes, ser pai significava deixar outros serem pais. E às vezes, o maior presente que se pode dar a um filho é a vida, mesmo que seja vida sem você. O pequeno Eduardo nasceria em alguns meses, carregando o nome do avô que salvou a vida do pai, sem saber que o médico herói da família era exatamente isso, família. A notícia da mudança repentina de Dr. Eduardo Mendes gerou ondas de especulação na comunidade médica baiana. Colegas próximos comentavam entre si sobre a transformação radical do neurocirurgião nos últimos meses de trabalho, a obsessão com o caso Gabriel Silva, os erros técnicos inéditos, o afastamento emocional crescente. Dr. Augusto Vilas Boas, que conhecia Eduardo há 15 anos, desenvolveu uma teoria que compartilhou apenas com a esposa. Aquele paciente de 25 anos mexeu com Eduardo de uma forma que nunca vi. Era como se fosse pessoal demais. Às vezes penso se não havia alguma conexão que não sabemos. Enfermeira Cláudia, que trabalhará diretamente com Eduardo por 15 anos, notou detalhes que outros não perceberam. Dr. Eduardo tratava o Gabriel diferente de qualquer paciente em toda a nossa parceria. Parecia que estava cuidando de alguém da própria família. E depois que o menino teve alta, o doutor ficou deprimido de uma forma estranha. Gabriel, completamente alheio às especulações, tornou-se uma lenda viva no Hospital São Rafael. Sua recuperação espetacular e a dedicação extraordinária que Dr. Eduardo demonstrara durante o tratamento viraram exemplo usado em aulas de medicina. Este é o caso perfeito de como dedicação médica pode fazer milagres, professores diziam para residentes. A gratidão de Gabriel por Eduardo se transformou em devoção quase filial. Ele criou um pequeno santuário na casa nova com foto de Dr. Eduardo, recortes de entrevistas médicas, e uma placa, ao homem que me deu uma segunda chance de viver. Camila achava excessivo, mas respeitava a admiração do marido pelo médico que o salvara. Amor, você precisa entender, Gabriel explicava para Camila, aquele homem não era apenas meu médico. Era como se fosse, não sei, como se me conhecesse há anos. Tinha algo diferente no jeito dele cuidar de mim. Como se eu fosse especial para ele. Dona Sônia desenvolveu uma devoção religiosa por Eduardo. Em todas suas orações noturnas, incluía agradecimentos pelo anjo que Deus mandou para salvar meu filho. Ela havia criado o hábito de acender uma vela toda terça-feira na igreja pedindo bênçãos para o médico que salvara Gabriel. A história da recuperação milagrosa de Gabriel se espalhou pela comunidade de Cajazeiras. Vizinhos e conhecidos passaram a se referir a ele como o rapaz que o doutor famoso salvou. Para uma comunidade simples, ter alguém do bairro tratado pelo neurocirurgião mais respeitado de Salvador era motivo de orgulho coletivo. Camila, como enfermeira, começou a usar a experiência de Gabriel em palestras sobre humanização hospitalar. Meu marido não foi apenas curado medicamente, contava para plateias de profissionais da saúde. Ele foi acolhido emocionalmente de uma forma que transformou toda a nossa perspectiva sobre medicina. A obsessão de Gabriel por Eduardo começou a preocupar até mesmo Dona Sônia. O rapaz pesquisava compulsivamente notícias sobre o médico, tentava descobrir para onde ele havia se mudado, falava dele diariamente como se fosse figura paterna que nunca tivera. Filho, Dona Sônia disse numa conversa delicada, você não acha que está exagerando nessa admiração pelo doutor? Ele fez o trabalho dele, que era salvar sua vida. Mãe, a senhora não entende, Gabriel respondeu com convicção. Não foi apenas trabalho. Ele cuidou de mim como se fosse da família dele. Vi no olho dele um carinho que ia além de medicina. Era como se ele me amasse de verdade. A intuição de Gabriel estava mais correta do que ele imaginava, mas Dona Sônia atribuía tudo à gratidão excessiva pós-trauma. Em Brasília,
Eduardo desenvolvia uma rotina de monitoramento discreto da vida de Gabriel através das redes sociais. Marília o encontrava frequentemente navegando pelas fotos e postagens do filho, acompanhando cada detalhe da gravidez de Camila, da reforma da casa nova, dos progressos profissionais. Eduardo, isso não é saudável, Marília o alertava. Você está vivendo como stalker virtual do próprio filho. É a única forma que tenho de acompanhar a vida dele, Eduardo justificava. Sei que é errado, mas não consigo parar. A chegada do pequeno Eduardo foi acompanhada obsessivamente pelo casal através das postagens de Gabriel. Cada foto do bebê era analisada em busca de semelhanças familiares. Tem seus olhos, Marília sussurrava olhando para as imagens no celular. E o queixo do pai? Gabriel começou a fazer postagens direcionadas para Eduardo, mesmo sem saber se o médico as via. Doutor Eduardo, se estiver vendo isso, queria que soubesse que meu filho vai crescer ouvindo histórias sobre o homem que salvou a vida do pai dele. Eduardo Mendes Silva vai saber que existe um herói de verdade no mundo. As postagens chegavam ao conhecimento de Eduardo como punhaladas doces. Seu neto levava seu nome completo, Eduardo Mendes Silva, unindo inconscientemente as duas linhagens familiares que Gabriel desconhecia serem a mesma. Doutor Augusto Vilas Boas recebeu uma ligação inesperada de Gabriel. Doutor, desculpe incomodar. Sou Gabriel Silva, paciente do Dr. Eduardo. O senhor saberia como posso contatar ele? Quero convidar para ser padrinho do meu filho. A conversa confirmou as suspeitas de Dr. Augusto sobre a conexão especial entre Eduardo e Gabriel. Rapaz, por que esse médico específico é tão importante para você? Doutor, é difícil explicar. Mas tenho certeza de que Dr. Eduardo foi enviado por Deus para minha vida. Não apenas para me salvar, mas para me mostrar que tipo de homem eu quero ser como pai. Dr. Augusto repassou o contato, mas alertou Eduardo, esse rapaz tem uma obsessão preocupante por você. Talvez seja melhor manter distância. Mas Eduardo não conseguia manter distância. A necessidade de estar presente na vida do filho, mesmo que indiretamente, era mais forte que qualquer racionalidade. A comunidade médica de Brasília começou a notar que Dr. Eduardo Mendes tinha um interesse em comum em casos de jovens pais. Sempre se voluntariava para atender emergências envolvendo homens de 25 a 30 anos, como se estivesse tentando compensar algo através do cuidado médico de outros filhos. Dr. Eduardo virou especialista em salvar pais jovens, comentavam residentes. Parece que cada paciente dessa faixa etária recebe tratamento VIP. Eduardo sabia que estava projetando Gabriel em cada jovem que atendia, tentando ser para outros pais o que não conseguiu ser para o próprio filho. Era uma forma de purgar a culpa através da medicina, mas também um reconhecimento de que sua verdadeira vocação sempre fora paterna, descoberta tarde demais para beneficiar quem realmente importava. 5 anos após a descoberta que mudou tudo, Dr. Eduardo Mendes estava sentado no auditório da Universidade de Brasília como palestrante do Congresso Nacional de Ética Médica. O tema de sua apresentação, limites entre envolvimento emocional e excelência técnica na prática neurocirúrgica. Há 5 anos, começou Eduardo para uma plateia de 500 médicos. Aprendi que a medicina mais precisa acontece quando tratamos cada paciente como se fosse nossa própria família. Mas também aprendi que esse envolvimento pode nos colocar diante de dilemas éticos que desafiam tudo o que sabemos sobre distanciamento profissional. Na plateia, jovens residentes anotavam cada palavra, sem saber que estavam ouvindo confissões disfarçadas de lições técnicas. Eduardo havia se tornado referência nacional em medicina humanizada, ironia cruel para um homem que descobrira a humanidade médica salvando o próprio filho sem poder assumir a paternidade.
Suas publicações sobre conexão emocional terapêutica eram citadas em universidades do país inteiro. Em Salvador, Gabriel Silva havia se tornado o pai modelo que Eduardo nunca conseguiu ser. O pequeno Eduardo, agora com 3 anos, era criança esperta e carinhosa que chamava Dona Sônia de Vovó Sônia e brincava de médico com bonequinhos, igual ao doutor que salvou o papai. Doutor Eduardo, Doutor Eduardo, o menino gritava sempre que via fotos do médico que Gabriel mantinha espalhadas pela casa. Para ele, aquele senhor de óculos era como personagem de história em quadrinhos, o herói que salvara seu pai. Gabriel havia aberto pequena empresa de consultoria em informática e prosperava financeiramente. Comprou casa melhor para Dona Sônia, pagou o curso superior para Camila, e começou um projeto social ensinando programação para jovens carentes de Cajazeiras. Quero devolver para a comunidade um pouco do que recebi, explicava sempre. A generosidade de Gabriel era reflexo direto dos valores que Dona Sônia havia ensinado, mas Eduardo reconhecia ali também genes familiares que pulsavam independente de educação, a necessidade de ajudar outros, de usar talentos para benefício coletivo, de ser útil ao mundo. Papai, disse o pequeno Eduardo numa tarde, quando eu crescer, quero ser médico igual ao tio doutor que salvou você. Gabriel sorriu e corrigiu. Não é tio, filho. É doutor Eduardo. E ele não é nosso parente. Mas ele parece com a gente, insistiu a criança com lógica infantil incontestável. Gabriel parou o que estava fazendo e olhou para o filho com atenção. Como assim parece conosco? O jeito dele sorrir na foto é igual ao seu jeito de sorrir, papai. E igual ao meu. A observação da criança plantou uma semente de curiosidade que Gabriel tentou ignorar, mas que crescia silenciosamente. Ele começou a reparar detalhes que nunca havia notado, a semelhança física, a conexão inexplicável que sentirá com Eduardo, o cuidado excessivo que o médico demonstrara. Eduardo, acompanhando tudo através das redes sociais, viu as fotos do aniversário de 3 anos do neto e sentiu o peito apertar de orgulho e saudade. O menino era uma miniatura de Gabriel, que por sua vez era uma miniatura sua na mesma idade. A genética havia criado um eco visual através das gerações. Marília desenvolvera projeto pioneiro de apoio psicológico para mães de entrega, termo que criou para substituir mães que abandonam. Entrega é ato de amor, dizia em suas palestras. Abandono é ato de egoísmo. Precisamos parar de confundir os dois conceitos. Seu trabalho alcançou repercussão nacional, ajudando milhares de mulheres a lidarem com traumas similares ao seu. Marília se tornou referência em luto materno não reconhecido, dor de mães que nunca foram oficialmente mães. O mais difícil, Marília contava em entrevistas, não é viver sem o filho que você entregou. É viver sabendo que ele está bem, feliz, sendo criado por pessoas melhores que você seria. É descobrir que sua ausência foi presente. Eduardo mantinha correspondência esporádica com o Dr. Augusto Vilas Boas, que sempre perguntava sobre aquele caso especial que mexeu tanto com você. Eduardo respondia vagamente, mas Dr. Augusto havia desenvolvido teoria própria sobre a situação. Tenho certeza de que Eduardo conhecia aquele rapaz de algum lugar, Dr. Augusto contava para a esposa. A forma como ele se comportou durante todo o tratamento não era médica. Era pessoal. Quase paternal. A intuição de Dr. Augusto estava correta, mas ele jamais imaginaria a verdade completa. Gabriel começou a fazer terapia para entender sua obsessão por Eduardo. Doutor, é normal sentir essa conexão exagerada com o médico que me salvou? Perguntou para o psicólogo. Gratidão excessiva pode ser forma de lidar com trauma, explicou o terapeuta. Mas me chama a atenção você usar termos familiares para descrever um estranho.
Você diz que sentia amor paternal vindo dele. Isso é projeção interessante para alguém que nunca conheceu o pai biológico. As sessões de terapia fizeram Gabriel questionar aspectos da própria história que sempre aceitara sem investigar. Por que nunca tentará descobrir informações sobre os pais biológicos? Por que aquela conexão com Eduardo parecia tão natural, tão familiar? No 5º aniversário do acidente, Gabriel fez postagem no Instagram que chegou ao conhecimento de Eduardo. 5 anos atrás, quase morri num acidente de moto. Mas Deus mandou um anjo médico para me salvar. Doutor Eduardo Mendes não apenas salvou minha vida, ele me ensinou o que significa amar alguém incondicionalmente, mesmo sendo estranho. Hoje meu filho leva o nome dele. Um dia, quando encontrar esse homem novamente, vou abraçá-lo e falar que ele é o pai que eu gostaria de ter tido. Eduardo leu a postagem dezenas de vezes, chorando a cada releitura. Gabriel intuía a verdade sem saber que já a possuía. Queria ter Eduardo como pai, sem saber que Eduardo já era pai dele. Essa foi mais uma história que mostra, Eduardo murmurou sozinho no consultório em Brasília, que às vezes amar significa desaparecer. Que às vezes ser pai significa deixar outros serem pais melhores. E que o maior presente que podemos dar a um filho é uma vida feliz, mesmo que seja uma vida sem nós. Na gaveta de sua mesa, Eduardo guardava 2 coisas: a certidão de nascimento original de Gabriel Silva, onde constava pai, Eduardo Mendes, e uma foto do neto que salvara da internet, onde o menino sorria exatamente como ele sorria na infância. Gabriel continuaria sendo um pai extraordinário, criando Eduardo Mendes Silva com valores que Dona Sônia lhe ensinara. O pequeno cresceria ouvindo histórias sobre o médico herói que salvara seu pai, sem saber que o herói era seu próprio avô. Eduardo continuaria salvando vidas de outros filhos, tentando compensar os 25 anos que não pôde ser pai do próprio filho. E continuaria acompanhando à distância digital a família que ajudara a criar, mas nunca poderia abraçar. Algumas histórias de amor se completam no encontro. Outras se completam na renúncia. A história de Eduardo e Gabriel era do segundo tipo, um amor paternal que se realizava exatamente porque permanecia secreto, protegendo a felicidade que nunca deveria ser perturbada pela verdade.